Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, conversando hoje com o cirurgião cardíaco, ele que é coordenador do setor de transplante da Unimed, coordenador do setor de cirurgia cardíaca aqui da Unimed, o Dr. Maurílio Onofre Deininger, está aqui contando um pouco da sua história e também da sua visão sobre esse tema que ganhou naturalmente notoriedade ainda mais, chamando o brasileiro para olhar sobre isso a partir do transplante feito aí pelo apresentador Fausto Silva, muita gente suspeitando ali do Faustão ter pulado algumas cadeiras para poder já receber aí um coração novo. Doutor Maurílio aqui explicando que, de forma muito objetiva, de que, olha, pode pensar o que quiser pensar, mas objetivamente não há condições de se fazer isso, né, doutor Maurílio? Mesmo com o maior dinheiro, todo o dinheiro do mundo, não se pode fazer. Mandar um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nosso colega aqui, o Washington Luiz, disse que é paciente seu. A Geise também é paciente sua. O Rui Galdino também mandando um abraço. Muita gente está mandando um abraço aqui. Basicamente, as perguntas girando em torno de como é que eu faço para não entrar nem na lista de transplante, nem na lista de cirurgia, nem na lista medicamentosa aí do doutor Maurílio. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu queria falar sobre esse programa implantado na Unimed e qual é o retorno disso do ponto de vista da saúde do coração aqui para Paraíba. Perfeito. Esse é um programa, Luiz, que é bastante rigoroso. Ele iniciou, na verdade, na cirurgia do aparelho digestivo. E aqui no Brasil, o centro que estava fazendo era o INCOR. Então, nós fizemos um curso aqui para os médicos e toda a equipe multiprofissional no Hospital Unimed. Foram 3 dias de curso, juntamente com a equipe do INCOR. Se chama Protocolo ERAS, que é uma sigla em inglês, que significa basicamente a recuperação otimizada após uma cirurgia. E existe o ERAS para cirurgia cardíaca, ERAS para cirurgia do aparelho digestivo. E o ERAS é baseado, obviamente, em comprovações científicas. Você vai dar uma alta num menor tempo. Paciente na cirurgia cardíaca que passava um período de internação hospitalar de 7 a 10 dias, você consegue dar alta com 3, 4, 5 dias, até 2 dias após a cirurgia. Após uma cirurgia cardíaca. Até complexa cardíaca. Isso, exatamente. Você diz, nossa, com 2 dias o cidadão está em casa. Em casa. A maioria das vezes, 3 e 5 dias. A imensa maioria das vezes, 3 dias. Isso é um ganho fenomenal. Mas isso não é perigoso? Não, porque você segue protocolos rigorosos de toda a equipe multiprofissional e esse cuidado começa antes mesmo do doente internar. Ele já começa a ter alguns cuidados, tomar alguns medicamentos, e ele interna na véspera e já é acompanhado por toda a equipe multiprofissional. No momento que ele chega no hospital, equipe de fisioterapia, de psicologia, de nutrição, assistente social, eles vão até o doente e fazem o acompanhamento. Tem o período da cirurgia que tem todo um passo a passo, Luiz. Nós temos um aplicativo que os responsáveis pelas equipes, digamos assim, equipe de fisioterapia, equipe de nutrição, equipe cirúrgica, anestesista, equipe da UTI, não só médico, como enfermeira, equipe que fica no apartamento. Então existe esse aplicativo que tem um passo a passo e cada momento que é feito, ele é registrado. Então fez determinada ação, registra. Quando não é feito, por que não é feito? Cada vez que é feito, eu recebo um aviso, foi feito tal coisa. Certo. E você algumas tarefas para o paciente, digamos assim. Não para o paciente, para a equipe multi. Para os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Então, existe todo um passo a passo que você tem que seguir. Não só em relação a medicamentos, mas medicamento, abreviação da dieta, fisioterapia. Então, assim, todo um passo a passo, que são 70 itens, que você tem que seguir até a alta do paciente. E naturalmente desafoga ali a quantidade de espaços ocupados, de leitos ocupados. Agora, também aí a pergunta que o paciente pode dizer, ou o usuário pode dizer o seguinte, olha, isso não é um modelo para economizar mais, do ponto de vista da gente sair? Qual é a leitura que você faz? Não, o objetivo primordial não é esse, isso gera economia, óbvio, mas gera qualidade para o doente. O foco
principal sempre é o resultado do paciente. O paciente, exatamente. Nosso foco principal é o bem-estar do paciente, você obter o melhor resultado. E se você obtém o melhor resultado no menor espaço de tempo, no menor período de internação hospitalar, para o doente é ótimo. Você sai daquele ambiente do hospital, que de certa forma é um ambiente tóxico, é um ambiente que você, na sua residência, você vai obviamente se sentir muito melhor do que no ambiente hospitalar, ter os cuidados de toda a sua família. Então, assim, você sai de alta com 3 dias, 4 dias, mas com todo o cuidado, já sai tudo agendado para quando vai ter retorno para o cardiologista, para o cirurgião, para a equipe multi no hospital, para a fisioterapia. Ou seja, ele tem a alta, mas tem todo um acompanhamento ainda após a alta hospitalar. E tem ali uma responsabilidade que cabe, que aí nem o médico algum, a equipe alguma consegue ultrapassar esse limite, que é efetivamente do paciente. Né? Isso, exatamente. E como é que eles são? Eles são um tanto quanto obedientes ou não, em sua maioria? Eu diria que é muito heterogêneo. Tem aquele que é já extremamente rigoroso nos cuidados, que chega a ser extremo, como tem aqueles que basta sair do hospital que esquece que fez a cirurgia. Eu estou aqui, olha, doutor Maurílio fez ao longo da sua história toda mais de 13 mil cirurgias cardíacas. Isso. Inclusive, fez da própria mãe, que é algo impressionante, queria até dizer, né? A sua própria mãe passou ali pelas suas mãos ali de cirurgião. E naturalmente muitos deles, alguns deles estão aqui mandando abraços, dizendo, eu coloquei meu coração nas mãos do doutor Maurílio, tem aqui o Ronaldo do Conde, enfim, aí não tem como eu fazer aqui o registro, peço desculpa a vocês que estão acompanhando aqui, não tem como registrar todo mundo, são 13 mil cirurgias aí. Eu queria falar sobre essa história, porque a gente acompanha muito o paciente que teve ali, sofreu e foi para a cirurgia e tal, fez alguma intervenção, tem um protocolo de medicamentos, mas continua desrespeitando, achando que, enfim... O que o senhor diria? O que o senhor consegue dizer para essas pessoas, dizendo, olha, você quer entrar na fila ali e disputar com o Faustão num transplante de coração? A cirurgia cardíaca mais frequente, Luiz, é a cirurgia de revascularização do miocárdio, que é a famosa, popularmente conhecida como cirurgia de ponte Safena. Então, a cirurgia de revascularização, ela é indicada quando o paciente tem obstrução nas artérias coronárias, ou seja, por acúmulo de gordura. E isso acontece devido a alguns fatores de riscos. Por exemplo, existe um dos mais importantes, o fator hereditário. Esse você não tem como tirar. Com certeza você já ouviu falar de alguém que teve várias pessoas na família que precisou passar por uma cirurgia cardíaca. A gente mesmo, nós já operamos várias pessoas da mesma família. Até na minha, eu já operei mãe, irmã, tio, tia, primo. Então, assim, várias pessoas na família. E você não? Eu ainda não. Eu não me operei. Graças a Deus. Verdade. Então, esse é um dos fatores de risco, o fator hereditário, mas existem outros que você pode evitar, como hábitos alimentares errados, sedentarismo, estresse, colesterol elevado. Então, existem vários, diabetes, hipertensão, tabagismo. Então, existem vários fatores de risco que você pode administrar, você pode evitar para não chegar da cirurgia cardíaca. A isso. Tem chegado mais no seu consultório, na sua mesa de cirurgia, que perfil de paciente? O homem, na verdade, a cirurgia de revascularização do miocárdio, por exemplo, ele tem uma incidência maior Por quê? que a mulher. Porque a mulher, ela é, de certa forma, vamos dizer assim, protegida pela parte hormonal até o período em que ela entra na menopausa e tudo mais. Então assim, tem uma proteção natural. Isso, exatamente. Depois, não que você não opere mulheres, eu já operei mulheres jovens, de 30 anos, desse problema de obstrução coronariana. Estou falando do problema vulvar, né? Então, já pessoas jovens, mas de certa forma tem esse aspecto também, que a mulher, de certa forma, é protegida em relação a isso. Ô, doutor Maurílio, e do ponto de vista de hábitos alimentares, que o senhor colocou como fatores externos aí, quais são os verdadeiros vilões? Tem muita fala de um lado, um dia sai uma lista de uma coisa, você só compra o resto no supermercado, no outro dia sai outra lista, você já vai para outra seção. Qual efetivamente na sua... São as gorduras, na verdade, né, Luiz? Porque, na verdade, o nordestino e até o sertanejo, quem é que não gosta, né, de comer uma carne gordurosa, um queijo gorduroso?
Então, isso é um dos fatores de risco para hábitos alimentares em relação a isso. Você comer gordura é um fator de risco importante. Você vai ter que comer, adquirir hábitos mais saudáveis em relação à alimentação, isso é importante para você. E a atividade física, né? Você vê muito o atleta de fim de semana, passa a semana toda trabalhando, no final de semana vai lá correr, querer fazer o que não fez durante toda a semana, sem nenhuma avaliação cardiológica. Então, isso é uma coisa importante, você ter atividade física de forma regular. Isso é importante também. Mas você não recomenda essa história do atleta do final de semana? Não é importante. Ele tem mais risco do que o que não faz que não faz nada. Ele tem mais risco do que o que não faz nada. É porque principalmente, se você fizer isso sem nenhum acompanhamento cardiológico, sem alguma avaliação, você expõe o risco que a gente falou anteriormente, de você ter algum problema cardíaco que você não conseguiu diagnosticar porque não procurou médico. Existem tantos problemas, Luiz, que é facilmente diagnosticado com exames simples, como o ecocardiograma, às vezes até um teste ergométrico, que é aquele teste da esteira, que você pode detectar alguma isquemia devido a alguma obstrução na artéria do coração. Nós não temos muito essa educação. O brasileiro não tem essa educação de antes, está tudo bem, procurar para ver como é que está. É verdade. A melhor forma de tratamento é sempre a prevenção. E não você tratar a doença já. Então, Maurílio, algumas das perguntas que eu tinha visto ali, o senhor falou do tabagismo, e alguém perguntava sobre o cigarro eletrônico, aqueles cigarros eletrônicos ali. Porque, enfim, tem aquela história, não, ele não faz mal, não faz tão mal como... O que é que você tem a dizer, doutor Maurílio, tem a dizer em relação ao cigarro eletrônico para você, jovem, que está ouvindo aí? Já está provado que o cigarro eletrônico faz até mais mal do que o cigarro. Existem alguns países, inclusive, que ele é proibido, né? No Brasil, na verdade, ele não é assim legalizado, né? Mas a venda. Mas você vê, hoje em dia, virou uma febre entre os jovens, mas faz muito mal. Às vezes a gente vê pacientes com lesões pulmonares graves em decorrência do uso indiscriminado desses cigarros eletrônicos. E ficou de fácil acesso agora, né? Você vai, às vezes, em alguns ambientes, alguns boatos, tá lá o pessoal do lado de fora vendendo. Né? Porque ele, enfim, não é identificável de forma muito fácil, então ele não tira a negatividade do que é o cigarro normal, que hoje é tanto quanto já Exato. ignorado, né? Exato. Álcool, enfim, consumo de álcool. O consumo excessivo de álcool, Luiz, ele é prejudicial não só para o fígado, como todos nós sabemos, né? Se você consumir o álcool de forma indiscriminada, você pode até chegar a ter cirrose, que é uma situação grave, como também, como eu falei no início da nossa conversa, a miocardiopatia alcoólica. O álcool em excesso, ele pode ser prejudicial para o músculo do coração e levar a um quadro de insuficiência cardíaca. O álcool, um vinho tinto, você que tem problema no coração, ele é bom? O vinho tinto a gente sabe que tem algumas propriedades que podem melhorar até o colesterol bom. Não é tomar uma garrafa do vinho, mas você tomar um cálicezinho de vinho no almoço, no jantar, uma vez por dia, é saudável. Você consegue identificar ao longo das décadas, todos os anos, um processo de evolução das pessoas poderem viver mais com o coração que tem, mesmo que ele tenha sofrido intervenções? Que registro histórico você traça aí dessa evolução? Sem dúvida. A expectativa de vida tem melhorado no Brasil. E o Brasil, a Paraíba, a população de idosos vai aumentar, tem aumentado muito, na verdade. A Paraíba, a expectativa de em 2035 é ter a terceira população de idosos em termos proporcionais do Brasil. Até porque na Paraíba também tem aquele aspecto de ter muitas pessoas que se aposentam e acabam vindo morar aqui na Paraíba, né? Mas, assim, a expectativa de vida tem aumentado muito. E quando você aumenta a expectativa de vida, você aumenta a incidência das doenças degenerativas que aparecem com a idade. Por exemplo, doenças do coração existem. Uma que você vê com maior incidência, em maior número, por exemplo, a estenose aórtica, é uma válvula do coração que é muito comum em pessoas idosas, não diria muito comum, mas tem aumentado o número de estenose aórtica em pacientes idosos. Para você ter ideia, Luiz, hoje, agora à tarde, foi no consultório uma senhora de 92 anos com a estenose aórtica, e que hoje em dia já existe tratamento para uma paciente nessa idade, que antigamente não existia. Hoje em dia você já pode resolver esse problema de forma percutânea, ou seja, através da pele, por um furinho na virilha.
Então você vai com a prótese por dentro da artéria e insufla um balão para substituir aquela prótese, aquela válvula doente e você colocar uma prótese. Isso há alguns anos não existia. Um doente nessa idade, você não tinha o que fazer, ia tratar clinicamente até o paciente virar óbito. Hoje em dia, pacientes acima de 90 anos, você já pode fazer esse tipo de tratamento. Nós já fizemos esse tratamento em pacientes de 96 anos. Lógico, pessoas rígidas, que andam, tinham sua independência, pessoas acamadas, por exemplo. Tinha uma pergunta aqui de qual seria o esporte, o melhor esporte se fosse escolher. Tem várias opções aí, mas qual seria... Hoje em dia está uma febre do beach tênis, inclusive, aqui, né? Enfim, mas tem algum esporte, olha, de todos, esse aqui é o que melhor faz bem ao coração. Se você fizer de forma regular, a caminhada, só a caminhada já é muita coisa, Luiz. Se você fizer a caminhada, você não pode, por exemplo, fazer esporte de competição, beach tênis, futebol ou qualquer um outro de competição, se você não fizer avaliação cardiológica para você ver se tem algum problema. Se você fizer pelo menos a caminhada, pensando no coração, já é uma boa atividade física, desde que mantenha a regularidade. Né? Bom demais. Registrar aqui a audiência também do nosso Walter Santos, jornalista Walter Santos, que já destacou aqui. Maurílio Onofre garante que Paraíba está bem servida de transplante cardíaco aqui e de estrutura para fazê-lo, né? Walter que, inclusive, enfrentou um problema específico, graças a Deus está aí ativo, com o coração batendo e pulsando. Covid no mundo e o pós-Covid para cardiologistas. Como é que está? Que retrato é esse real, doutor? Luiz, o Covid, assim, eu diria que tem dois aspectos que a gente pode analisar em relação ao que ele afetou a cardiologia, a cirurgia cardíaca ou a cardiologia. Primeiro, a fase inicial, quando fecha tudo, então as pessoas não procuravam médico, não procuravam tratamento, não só na cardiologia, óbvio, até os cânceres, tudo isso aumentou, ficou represado e depois aumentou muito a demanda na fase inicial pós-Covid. E, fora isso, o Covid, por ser uma doença sistêmica, ele é uma doença inflamatória sistêmica. Alguns pacientes, eles apresentaram miocardites, que eu falei inicialmente, que é a doença do músculo do coração, e em casos graves pode levar até a insuficiência cardíaca terminal, e precisar de transplante, pericardites, que é a inflamação da membrana que reveste o coração. Também, no Covid mesmo, muitos pacientes chegaram com um quadro com alterações no eletrocardiograma e até nos exames de sangue, que são enzimas, alterações sugestivas de infarto, que foi submetido a cateterismo cardíaco e não tem infarto. Era mais alteração por conta do próprio Covid. Então, o Covid é uma doença sistêmica e também atingiu o coração, com certeza. Doutor Maurílio, queria agradecer seu trabalho, sua jornada toda, mas sua presença aqui, para esses esclarecimentos aqui no Frente a Frente. Desejo boa sorte aí na sua caminhada. Luiz, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma honra estar aqui ao seu lado. Estou sempre à disposição. Quando você precisar me chamar, para mim vai ser bom demais. Prefiro precisar de você aqui no Frente a Frente. Prazer também. Brincadeira, muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.